Mas eu tenho uma dúvida, assim, quando a empresa é um pouco maior, vai, que não é essa. Porque às vezes até a padaria ou a papelaria, o cara pode ter uma pessoa lá e pode ter um Pode. processinho, Sim, gente, sim. né? Vamos. Não precisa ser um negócio ultra caro que você vai investir. Você senta, você faz algumas respostas ali, treina aquela pessoa, mas tem que ter alguma coisa. Mas. Se o dono não dá conta, por exemplo, se não investiu ainda em alguém, quando a gente. Vamos pensar nas empresas um pouco maiores, que não necessariamente precisa ser uma média, uma grande, mas às vezes você tem uma pequena que já tem ali um volume de faturamento considerável e que precisaria muito e absurdo não tem hoje, por exemplo. Como que faz? Porque a gente lá tem essa questão. Putz, mas e aí? A gente não vai saber tão bem do produto quanto o cliente. A gente não vai saber tão bem do serviço quanto o cliente. O que você vê como solução para isso, por exemplo? Ó, geralmente, né, quando a gente chega nesse nível de trabalho, tem que ter gente dedicada àquele cliente. E aí Sim. essa pessoa dedicada, naturalmente, vai ter que entender melhor sobre aquele Vai produto ter e que serviço, estudar o porque ela é produto, dedicada, serviço e né? Porque ela é ponto. dedicada, mesmo sendo terceirizada, né? Aí fica dedicada. Ter alguém em loco do cliente, por exemplo, dando suporte para essa pessoa também não pode ser uma solução? Pode ser uma solução. Eu já prestei esse tipo de serviço por anos, né? É. Na época de agência e tal, a gente prestou esse serviço para grandes marcas. Uhum, Mas essas grandes marcas já tinham saque. Por causa já uhum. tinham saque por telefone, Então, né? basicamente, você conectava com o saque dessa empresa. Conectava com o saque, mas a gente tinha um processo, então o processo era feito através de uma ferramenta de social Uhum, listening. Então a gente, enquanto agência, por sermos responsáveis pelas mídias sociais, a gente era o primeiro contato. Então, uhum. puxa, a pessoa reclamou, a pessoa elogiou ou tem uma dúvida, a gente pegava, tagueava aquilo, então classificava aquilo, e a gente tinha as classificações de protocolo. Então, seu protocolo 1, 2 ou 3, né, que são os níveis de criticidade. E aí, automaticamente, determinado protocolo acionado, a ferramenta já disparava ou para o saque ou para alguém, uma outra pessoa do time. Então, quando era para saque, eles imediatamente já tomavam uma ação, inclusive de entrar em contato com a pessoa, ligar para a pessoa ou fazer alguma coisa, né? Então, a gente desenhou esses processos, a gente desenhou protocolos e você bem colocou. A gente sempre reservava um tempo para as interações positivas, porque é natural você sempre priorizar o que é negativo. E quando há uma relação de cliente-fornecedor, o fornecedor vai precificar com limites, né? Uhum. Não, eu vou precificar com base no número de interações ou com a quantidade de horas que eu vou usar para interagir. Mas quando a gente está falando de grandes marcas que têm volumes Gigantescos. gigantescos, você mesmo se limitando, você vai deixar de lado uma porrada de comentários, uma porrada de Uhum. mensagens diretas que você não classificou porque não estava no seu escopo mais, né? Aham. E aí o que acontece? Você só prioriza o que é negativo, porque você vai querer apagar incêndio e Aham. nunca responde nada do que é positivo. Então esse é um erro bem clássico, Bem né? clássico, né? Porque você não vai dar conta de tudo, então você vai priorizar. E você sempre vai tentar priorizar o que é negativo porque fala mais alto. Porque pode virar uma crise, né? E aí quem é o brand lover? Quem tá lá falando, eu amo vocês e tal? Nada, Cara, tem né? Ninguém algumas fala. marcas que fazem isso mais com uma maestria que eu adoro. Eu olho e falo, gente, coisa linda. A Globosat, não, Globoplay, acho que é o Globoplay que faz. Eu já vi a Amazon no LinkedIn fazer isso também. Só que vai até além. No LinkedIn, eu já vi marcas falando, indo lá num post que estava viralizando, começando a viralizar e fazer um comentário super humanizado, como se fosse uma pessoa mesmo. Uhum. E isso fazer o post no LinkedIn, por exemplo, todo mundo amar, todo mundo curtir o comentário daquela marca. Mas tem marcas que fazem isso de um jeito especial, né? No Instagram, no LinkedIn. Sim. Ó, vários insights para É, vocês Netflix, aqui, né? hein? A Netflix é o que mais Netflix. participa de conversas, né? Sério. E não por acaso, Eu quando já você vai vi, olhar mas todos eu os não. rankings, Aham. Netflix está em primeiro lugar quando a gente fala as marcas que têm maior engajamento, que têm maior alcance, que têm maior número de seguidores. Netflix está sempre nos top 3 ali, em qualquer plataforma de mídia social. Olha que Tá? sensacional. Porque eles entenderam que é sobre diálogo. Né? Não, Muitas vezes é não é o rede conteúdo, social, é não é rede social. rede comercial, vamos combinar, né? Então, as pessoas entram nas mídias sociais para se relacionar com outras pessoas em primeira instância. Elas Sim. querem, obviamente, descobrir produtos, descobrir Aham. serviços, elas querem descobrir. Elas não querem ser
Não, Entuchada, né? entuchada de propaganda, entendeu? Ninguém abre um perfil falando, nossa, vou comprar um carro hoje, vou comprar a blusinha aqui, Eu vou né? te dar um dado. 40% dos consumidores brasileiros declararam que deixariam de seguir uma marca por excesso de autopromoção. Olha lá. O que significa que se você estivesse fazendo panfletagem digital no seu Instagram, você tá perdido. Não por acaso você não tem um like, não tem um comentário no seu post, né? Já viu esses perfis, né? Já. Você olha o perfil, é só peça publicitária. Sim. Falando de si, falando de si, falando de si, falando de si. Desesperador, né? E a maioria das agências são as culpadas. Sim, né? eu concordo Porque plenamente. foram contratadas e acham que é só fazer um negócio bonito, esteticamente legal, que é uma peça ali Que às vezes de nem é cruzar, bonito. Que às vezes não Que é às bonito. vezes dá dó Mas, no coração quando você olha o perfil da empresa e você fala, meu Deus, você estava pagando por isso, né? e eu vou te dar outro dado concomitante a isso. 80% dessa galera rejeita já banco de imagens. Prefere que o dono da empresa, o líder, o cliente, o funcionário apareça. Eu vou mas não use gravar isso aqui para passar para os clientes. Mas não use banco de imagens. Olha lá. Então, assim, eu às vezes entro no perfil de uma empresa, é banco de imagens e é só autopromoção. Assim, Aquele banco de imagem com 5 textos faz a arte, né? Porque o designer, ele acha que a arte só tá boa quando tá nítido que ele passou por ali, né? Ele não, cara, é outra pegada, rede social. Quanto mais a gente consegue deixar com uma cara de orgânico, mesmo que não seja orgânica, tirando a sua estratégia. Porque a sua estratégia é dados, pesquisa, gráfico. Então faz sentido para o seu posicionamento, né? Não, e assim, você educa o público conforme o seu conteúdo, mas tem que ser conteúdo. Sim. Não é educar conforme a promoção. Não é fazer conteúdo panfletário. E assim, né, não por acaso, Dani, quando a gente olha assim, quem é que tem os maiores níveis de engajamento, quem é que tem os maiores níveis de alcance? São as marcas ou são os creators? São os creators. E aí você olha o feed de um creator. É conteúdo. É conteúdo, é ele aparecendo, é ele criando o conteúdo, é ele falando para as pessoas. Sim. Creator, não estou falando de influenciador, tem uma linha tênue aí. Verdade. Porque o influenciador, o estereótipo do influenciador, ele cria conteúdo falando de si. Olha a viagem que eu fiz, olha a roupa que eu visto, olha o meu look, olha o meu tênis, olha o restaurante que eu tô, olha o meu lifestyle. Então é sobre si. O creator é sobre a comunidade, não é sobre si. Olha, sensacional. Ele cria para as pessoas, percebe? Ele cria para as pessoas, ele inclusive quer saber o que a galera curte mais. Eu vou entrar na trend para falar para a galera, porque eu quero entrar naquela comunidade daquela trend. Então, assim, tem muito a ver com essa coisa do criar conteúdo, diálogo, relacionamento, né, baseado na galera, na comunidade, do que ficar fazendo autopromoção. Por isso que é uma tendência dos influenciadores se tornarem creators. E, mais ainda, das marcas se tornarem creators. Porque as marcas que quiserem ter sucesso nesse ambiente... E se relacionar precisam gerar aprender valor. com os creators. E aprender a gerar valor, né? Porque os creators estão se tornando marcas. Então, assim, as marcas... Nossa, que louco. Espera a volta. Olha só. Os creators estão virando marcas e as marcas estão virando creators. Na verdade, as marcas precisam virar creators, porque ainda não caiu a ficha delas. Ainda não estão nesse patamar. Mas os creators já estão virando marcas. Então, você pega de Boca Rosa a MrBeast, criando produtos. Faz super sentido criando isso. produtos e vendem muito mais do que as marcas que estão consolidadas há anos.